alegria, Padre. Seja muito bem-vindo ao Instagram da Mãe do Infinito Amor. É uma história que já tem aí, vai fazer seus 26 anos, né? Você sabe que eu já te conheço de ouvir falar há mais de 20 anos. É Desde os mesmo, meus Padre? 12 anos de idade, eu estudo as aparições da Virgem Maria no Brasil e no mundo. E eu já tinha notícia lá nos anos 90, eu tinha inclusive o livrinho, eu emprestei para alguém, nunca voltou. Esse Isso, é Padre. das aparições da Virgem Maria em Itaperuna, no ano de 95 e 96, é isso? Para Exato. Ana Paula, que agora eu tenho a honra de estar falando com a confidente da mamãe, e também para o seu irmão, né, o Rodrigo, que tiveram as aparições na época. Para quem está entrando agora, talvez que esteja me seguindo, não conheça ainda as aparições de Itaperuna, talvez esteja pensando assim, mas tudo isso é confirmado pela igreja, como que é? Olha, as aparições de Itaperuna foram aprovadas pela igreja local na época. O bispo, inclusive, era Dom Roberto Gomes Guimarães. Dom Roberto. Ele aprovou as mensagens para publicação. Inclusive, eu e Ana Paula temos um amigo em comum, que é o padre Roger Luiz da Canção Nova, né? Sim. E ele sempre me falou muito bem sobre as aparições de Itaperuna. Então, ninguém aqui está dando salto no escuro, não. É algo que a igreja tem caminhado junto e que tem dado também a sua aprovação para a publicação das mensagens. Mas, Ana Paula, fiquei assim uns 20 anos sem ouvir falar de vocês. Aí eu encontrei algumas coisas no Instagram. Eu comecei, inicialmente, por curiosidade, a pensar uma coisa. Como será que é ver Nossa Senhora? Como será que está diante de mim a Mãe de Deus? Bom, agora eu posso perguntar porque tem uma confidente de mamãe aqui na minha frente, né? Mas eu ficava pensando, como que será que é? Até porque, na grande maioria das aparições, se nós olharmos na história, sempre foi para crianças, o caso de Fátima, de La Salette, de Garabandal, para adolescentes, o caso de Medjugorje, ou então para jovens. Você tinha 22 anos quando começaram as aparições para você, né, Ana Paula? Eu tinha 22. Isso, seu irmão 22. tinha 18. Então, 17 para 18. Isso. Então, quando eu ouvia falar que Nossa Senhora aparecia para jovens, eu ficava pensando, como será que é? Eu tinha 12 anos na época. E eu conversando com a Ana Paula nessa semana, eu perguntei para a Ana Paula qual que seria o rosto mais parecido com a Virgem Maria, conforme ela viu, e ela me disse que é a Rainha da Paz. É isso, Ana Paula? Sim, é o mais parecido. Mas de verdade, Padre, nenhum artista, por melhor que ele seja, consegue traduzir aquilo que não tem tradução. A beleza de Nossa Senhora, no seu corpo glorioso, não tem tradução. Mas a gente consegue se aproximar, né? E fica bonitinho, mas é diferente. Fala um pouquinho para nós, Ana Paula. Vamos abrir um parênteses. Como que é Nossa Senhora? Você já viu ela tantas vezes? Sim. Quando Nossa Senhora apareceu a primeira vez, Padre, ela apareceu com uma referência que é muito próxima do que a gente tem hoje, como título de Mãe do Infinito Amor. Ela apareceu com o manto de Nossa Senhora de Fátima. Talvez porque minha devoção de criança fosse com Nossa Senhora de Fátima. Eu fui catequista na paróquia de Nossa Senhora de Fátima. Eu sempre tive paixão pela história de Fátima. Desde de criança, eu me inspirava nos pastorinhos e fazia algumas penitências, porque eu achava que era linda aquela história. Então, a primeira vez que Nossa Senhora... as primeiras vezes, ela aparecia com o manto de Nossa Senhora de Fátima, sabe? Mas a primeira que eu vi na janela da casa da minha mãe, ela com um quadro como esse que o senhor está me mostrando agora. A primeira vez que ela apareceu, ela não apareceu de uma forma que tinha corpo, mas parecia uma estampa. E essa estampa chegou perto do vidro da janela que estava fechada. Essas janelas tipo Sasazaki, sabe? Que tem aquele vidro e tem a parte de ferro. Então ela chegou o rosto assim perto do vidro. E era muito próxima dessa estampa que o senhor está me mostrando. Mas a beleza de Nossa Senhora
ela é algo muito indescritível, porque ela não chega com os padrões estéticos que a gente tem, sabe? A humanidade tem padrões estéticos de beleza. Nossa Senhora não chega pra gente com esse padrão estético de beleza. Você não consegue ficar dizendo assim, ah, o nariz é bonito, a boca é assim. Você não consegue dividir aquela imagem que você vê. Você vê uma pessoa inteira e essa pessoa é inteiramente linda e ao mesmo tempo terna e ao mesmo tempo amável, ao mesmo tempo te atrai. Então, essas coisas vão Não é sempre só causar. a beleza das Não, expressões, é a beleza da não. alma, né? É. Das Então, virtudes, do ser talvez isso, imaculada. talvez isso seja o motivo da gente dizer assim, fica bonito, fica parecido, mas não é igual, né? Então, eu penso que seja toda uma realidade que não é possível transferir, sabe? Para algo que seja feito por mãos humanas. Aqui, por exemplo, quando nós fomos descrever, né? E quem fez a descrição fui eu. Porque Nossa Senhora disse que eu prestasse bastante atenção, porque eu faria a descrição. Talvez porque eu sou mais detalhista, né? E mulher repara Você é mais. sanguínea. Sanguíneo percebe mais detalhes. Então, eu fui relatar isso para os artistas, né? Um que fez a imagem, que é uma imagem de argila, que está lá no santuário, Mãe do Infinito Amor. E um que pintou o quadro, que é um quadro que eu tenho aqui em casa. E só que era muito difícil. Eles fizeram e refizeram muitas vezes, porque por mais que a gente explicava, não conseguia. O artista que pintou o quadro, por exemplo, ele só conseguiu depois que ele sonhou com Nossa Senhora. Ele sonhou e nesse sonho ele viu nitidamente aquilo que a gente estava dizendo, né? Nitidamente para ele, né? Vamos dizer assim. E aí ele acordou na madrugada e fez a pintura do quadro e no outro dia me ligou. E aí eu falei assim, é isso, como que você agora conseguiu? Falta uma coisa ou outra, mas é muito próximo. Então, acho que é isso, é porque não depende da habilidade humana somente. Depende de uma relação. Essa Sim, beleza agora tá olha ligada. que interessante. Você mencionou as aparições de Fátima, né? Em Sim. Fátima eram 3 confidentes. Então tinha a Uhum. Lúcia, que via e ouvia. Tinha a Jacinta, que ouvia, mas não via. E tinha o Francisco, que via, mas não ouvia. E aí, no seu caso, era você e o seu irmão. Sim. Então, o seu irmão, ele via e ouvia. E você via, não ouvia, mas ao mesmo tempo entendia a mensagem, tanto que teve um dia que separaram vocês para ver Uhum. se o negócio era isso mesmo, e vocês dois tinham a mesma mensagem. É isso? Conta como é que foi isso aí, Ana Paula. Sim. Nós ficamos aqui, padre, no ano de 95, nós ficamos um ano com as aparições em sigilo, para que a igreja pudesse acompanhar e estudar. E a igreja designou um grupo de pessoas conceituadas dentro da questão da fé, né? Pessoas que eram bem vistas pelo Monsenhor, que depois se tornou bispo. E essa foi uma história também muito interessante Qual o sobre nome dele? Dom Roberto Gomes Guimarães. Sim. Ele era o Monsenhor da nossa paróquia, São José do Havaí, e ele que acompanhou. Nossa Senhora escolheu o lugar certinho, hein? É. E aí, padre, a gente tinha esse acompanhamento dessas pessoas. Então, em algum momento, essas pessoas faziam, né, essas propostas para que pudessem levar relatórios para o Monsenhor. Ele nunca esteve conosco em uma dessas reuniões que as aparições eram sempre aos sábados. Uma alegria ter o senhor aqui ao sábado, porque em 95, nesse um ano, as aparições eram sempre aos sábados. E mamãe tá com a gente aqui, né? Com certeza. Então, em uma dessas oportunidades, houve essa, vamos dizer, acariação, né? Feita por essas pessoas que nos acompanhavam, né? Em sigilo também, para perceber algumas questões e levar algumas questões para o Monsenhor Roberto.
E era assim, né? O Rodrigo via e ouvia, eu via, a boca se mexendo, as expressões mudando, e eu sabia o que ela estava falando, mesmo sem escutar. Então, como que é isso, Ana Paula? É tão difícil explicar o inexplicável, padre. É muito difícil explicar o inexplicável. E aí, às vezes, eu respondo assim, não sei, só sei que foi assim. E aí separaram vocês? E aí, nos separaram em cômodos diferentes, né? E quando uma me ouviu e a outra ouviu o Rodrigo, né? E aí, as relações eram, né? Concordavam com aquilo que Nossa Senhora havia dito. Não era uma mensagem idêntica, assim, ipsilíteris, sabe? Uhum. Mas O sentido, o contexto, conteúdo, que é aquilo que isso, importa de exatamente verdade, né? igual, né? Porque às vezes, eu falo isso também como estudioso de aparições, né? Às vezes a gente fica muito preso à forma da coisa, mas a questão aí não é forma. É Sim, o conteúdo, é o sentido, né? isso aí, exatamente. Bom, posso voltar para minha história? Pode, Quando eu padre. conheci todo esse universo das aparições, uma outra coisa me chamou a atenção. Nas aparições de Medjugorje, a forma carinhosa como a mãe trata os seus filhos. Sempre chamando de queridos filhos, de meus filhinhos. E aquilo começou, aos poucos, a mexer no meu coração. Porque eu pensava assim, bom, se Nossa Senhora me chama de meu filhinho, como que eu posso chamar ela? Bom, chamar ela de minha mãezinha, de minha mamãe. Aí eu me lembro quando eu tinha 13 anos na época, todas as noites eu segurava no terço. Eu ainda não rezava terço, eu era meio rebeldezinho, mas eu chamava Nossa Senhora de mamãe, conversava com ela, repito, nunca vi e nunca a ouvi, mas não precisa. Eu sabia que ela estava ali comigo. E ela começou a se tornar minha melhor amiga, minha confidente, minha mãe, e hoje no sacerdócio, a minha esposa espiritual, né? E o mais impressionante é que a partir de então, aquela solidão crônica que eu tinha no meu coração não existia mais. E não existe. Entendeu melhor a minha história agora, Ana Paula? Sim, é puro amor de mãe, né? É puro amor de mãe. É. Isso de fato, é isso que importa, né? Porque, padre, se eu me perguntar assim, como que foi, né, essa experiência de ver? Foi a melhor e né, a melhor, a maior alegria da minha vida. Mas viver os frutos disso, eu poderia viver sem tê-la visto. Entende? Então, se a gente colocar prós e contras, né? Porque hoje, graças a Deus, isso é muito calmo no meu coração, né? Mas foram momentos e anos muito difíceis. Como o senhor disse, eu fiquei 20 anos sem ouvir falar de vocês. Então, são situações e responsabilidades e exigências e etc, que não são fáceis, né? Valeria a pena fazer tudo de novo? Com certeza agora partiu, não tem dúvida. Pela beleza do momento, pela beleza do encontro, não tenho dúvida nenhuma. Faria exatamente igual ou, enfim, o que fosse mais difícil também estaria disposta a fazer. Mas, de fato, é isso. Nossa Senhora não se prende a esta realidade da aparição em si para se fazer presente na vida de ninguém. Basta que a gente queira amá-la e receber o seu amor, como o senhor está contando agora pra gente, né? Isso. E o senhor quis e ela foi, se manifestou com amor, com cuidado, com carinho, com curativo na solidão. E isso que é lindo, né, padre? Isso eu acho isso lindo. Isso é maternal demais. E aí as coisas começaram a mudar. Eu comecei a participar da Santa Missa diferente, agora sim por causa de Jesus. Eu recebi a graça do batismo no Espírito Santo e uma série de coisas que foram desembocando no sacerdócio e na escrita do livro. Como que entrou a consagração em tudo isso? E o ser todo de Maria. Em 2001, emprestaram para mim o Tratado da Verdadeira Devoção, que na época pouca gente conhecia. Mas quando me emprestaram, disseram assim, olha,
o tratado é o livro de cabeceira de João Paulo II. Naquela época, João Paulo II ainda não era santo canonizado, mas ele era papa da igreja. E eu gostava muito de João Paulo II, claro, até pelo que eu via a mãe falar dele nas suas mensagens. Eu não sei se ela já te falou sobre João Paulo II durante as aparições. Você lembra alguma coisa? Não, diretamente nunca me falou de João Paulo II. Uhum. Mas São João Paulo II foi uma presença muito grande na minha vida. O primeiro milagre que eu experimentei na minha vida foi por intercessão de São João Paulo II, que na época não era santo, era papa. E eu era uma criança de 6 anos. E pedi a ele uma graça de ser curada do meu reumatismo. E na visita dele ao Brasil, eu recebi essa graça. Então, é meu amigo muito íntimo, sabe? Então, e aí eu pensei assim, bom, se esse é o livro de cabeceira de João Paulo II, eu quero conhecer esse livro. Então, eu li o tratado muito rápido, em 2 semanas. E o tratado, para quem não conhece, São Luís ensina ali como viver essa consagração total a Jesus pelas mãos de Maria, o ser todo de Maria. Eu fiz a consagração na época sozinho, porque ali não existia movimento de consagração, não tinha consagrate, não tinha Padre Paulo Ricardo, não tinha nada disso. A consagração era muito pouco conhecida. Eu fiz privadamente, né? Li, me preparei e me consagrei. Aí no dia da minha consagração, eu falei para a mamãe assim, olha, eu aceito ir para qualquer lugar e de qualquer jeito que a senhora quiser para que a gente torne essa consagração conhecida. Isso em 2001. 10 anos depois, fui para Cuiabá, trabalhei com o Padre Paulo Ricardo no primeiro ano que o novo projeto do site dele foi lançado, era o ano de 2010, e quando eu cheguei em Cuiabá, eu mostrei o tratado para o Padre Paulo Ricardo. Ele já tinha ouvido falar, mas nunca tinha se prestado a ler com atenção. E nessa época, Ana Paula, vamos fofocar um pouquinho aqui? Será que mamãe deixa? Deve Não, deixar, tô brincando, porque o Padre Paulo já contou isso em público. Nessa época, o Padre Paulo Ricardo não gostava de terço, não queria imagem de Nossa Senhora no seminário, entendeu? Porque ele não tinha entendido uma coisa ainda. A devoção mariana não é mariocêntrica, é cristocêntrica. A única coisa que mamãe quer é nos levar para Jesus, né? E aí o Padre Paulo, vendo também os frutos na vida espiritual das pessoas que se consagravam, a gente tinha um grupo de 6 pessoas que eu comecei a ajudar a se preparar para a consagração aqui em Cuiabá, e aí durante as vigílias que a gente fazia, começou a vir inspirações, que aqui de Cuiabá iria voar uma pomba para todo o Brasil. Eu não entendi o que era isso. Mas quando o Padre Paulo Ricardo resolveu se consagrar, foi ao mesmo tempo do boom do site dele. E aí a consagração se tornou conhecida no Brasil inteiro por causa do testemunho do Padre Paulo Ricardo, que aí sim teve a sua experiência mariana, né? E entendeu que a devoção mariana é cristocêntrica, começou a pregar isso. O Brasil inteiro passou a conhecer a consagração. Eu entendi a pomba que iria voar de Cuiabá e eu lembrei daquilo que eu falei para Nossa Senhora há 10 anos antes, que eu iria onde ela quisesse para a gente tornar a consagração conhecida. Então a minha missão aqui em Cuiabá não é o sacerdócio apenas, o que já é algo incrível, mas foi também colocar na mão do Padre Paulo Ricardo o tratado para que ele tornasse o tratado conhecido no Brasil, né? E aí o Padre Paulo Ricardo escreveu o prefácio do meu livro, onde ele mesmo conta essa experiência do ponto de vista dele. Então agora muita gente já conhece a consagração, só que teve gente que se consagrou sem ler o tratado, gente que não entendeu o tratado, gente que não viveu a consagração e deu contra-testemunho, né? Então agora a gente precisa formar esses consagrados para levantar aquela geração que eu acredito, Ana Paula, vai ser a geração do triunfo do coração imaculado de Maria, não é isso? É isso aí. E é uma realidade urgente, né, padre? E se eu falava assim, eu falei com Nossa Senhora, a gente tem que ter muito cuidado com as coisas que a gente fala para ela, né? Ela leva ao pé da letra e ela, né? Ah, você falou que vai, você falou que faz, então vai, então faz.
e sempre é muito maior do que nós, né? Então, perceber que esse caminho é muito bem traçado por ela, né? A gente não entende, a gente não faz dimensão e a gente nem projeta. A gente só faz como ela nos ensinou a fazer, né? A gente sabe o que é preciso e a gente se coloca nesse caminho. Então, é muito bonito isso em todas as realidades e no coração de todas as pessoas que a elas se entregam. E realmente, viver a consagração não pode ser uma modinha, né, padre? Não pode ser uma coisa... Não é uma relação exterior, né? Não. Não é para se usar uma Consagração não é cadeia. corrente, consagração é coração. É isso aí, Se né? quiser, você usa a cadeiazinha. Pelo amor de Deus, uma cadeiazinha discreta, tá? Não vai colocar cadeado de portão no braço, como muita gente já fez e acabou dando escândalo, porque as pessoas não entendem quando olham, né? E Nossa Senhora sempre é muito discreta. Então, as coisas precisam vir da essência, né? Eu quero responder perguntas sobre a consagração, Ana Paula. Eu vi que a tua equipe abriu a caixinha durante o dia, mas eu queria também, para carimbar tudo isso que a gente falou, eu tinha pedido para você trazer o livro das mensagens. Escolhe um trecho de uma mensagem que Nossa Senhora passou para vocês aí nas aparições de Itaperuna. Ana Paula, me recorda uma coisa. Você nunca ouviu a voz de Nossa Senhora assim com os ouvidos? Não. Ah, tá. Porque eu ia pedir para você ler parecido do jeito que ela fala, para a gente imaginar como que é. Eu não Então, sei se padre, você chegou a ter essa percepção. as pessoas que me ouvem em momentos em que a gente está transmitindo, né, uma mensagem de Nossa Senhora, por quê, padre? Existiu uma realidade a qual eu e o Rodrigo fomos chamados, que foi a realidade das aparições, né? As aparições, Nossa Senhora tinha o desejo que fossem 12 aparições públicas, esse era o desejo dela. Não foi possível, porque a igreja não autorizou as 12, autorizou 6. E enquanto a igreja não autorizou, nós não tornamos pública essa realidade. E vocês Tá? obedeciam, isso é Nós, importante frisar, porque sim, isso é um testemunho sim, católico. Vocês obedeciam às autoridades da igreja, mesmo quando elas, né, não estavam totalmente de acordo com aquilo que vocês pretendiam fazer, né? sim, sim. Então, ela pediu 12 aparições públicas, não foram autorizadas as 12, foram autorizadas 6 aparições públicas. E nessas aparições públicas, ela deixava mensagens e tudo. E as mensagens eram sempre transmitidas pelo meu irmão, que era quem ouvia, e imediatamente falava. Eu ficava nos detalhes, assim, do jeito que ela apareceu. Eu fazia a narrativa de tudo que tinha acontecido. Porque, às vezes, ele não se ligava em todas as coisas que estavam acontecendo, né? Então, depois disso, nós cumprimos esse tempo, né? Que terminou em outubro de 96. E depois disso, eu senti no meu coração que isso não podia terminar assim, sabe? Como que pode a Mãe de Deus vir ao nosso encontro e depois a gente não retribuir a esse amor? Então, a partir disso, eu ia para a Fazenda Boa Esperança no dia 24, que era sempre o dia que ela aparecia, e convidava as pessoas para rezarem o terço comigo. E a partir daí, então, a gente foi crescendo nessa espiritualidade. Um sacerdote, então, se prontificou a celebrar lá todos os meses. Antes era só o terço, depois foi o terço e a missa. O Frei Jorge da Paz era o diretor espiritual seus, né? Sim, sim. Frei Jorge da Paz, nosso diretor espiritual, uma delícia de pessoa, um homem que tem cheiro da mamãe, né? Ele tem cheiro de Nossa Senhora. Muita saudade de Frei Ele Jorge. tinha um Nos ajudou programa na bastante. Rede Vida na época, né? Eu não sei se Sim. ainda tem, mas eu me lembro que na época tinha. Eu acho que não tem, padre. É? Acho que não tem mais. Uhum. Enfim, aí o que eu quero dizer com isso? Depois disso, há um tempo, né? E principalmente de 2019 para cá, às vezes a mãe me busca, né? Pela disponibilidade e manda os seus recadinhos. Eu costumo dizer que eu sou uma moleca de recado.
E nem sempre os recados são fáceis de serem dados, sabe? Mas, enfim. E às vezes, quando as pessoas me escutam falando em uma mensagem que continua sendo sem ouvir, mas também não é igual uma locução interior que a gente vive. Deu uma... Assim, Ana, a sua voz muda. Você fala de um jeito diferente. Eu não posso... Talvez seja uma entonação daquilo que eu vou escutando, sabe? Escutando não é com o ouvido. E também não é sentindo com o coração. Não posso dizer que é com o ouvido e nem o sentido do coração. Mas também... Você está explicando o que é olfato para quem nunca sentiu o cheiro, Ana Paula. Não tem como. Enfim. Então, padre, eu quero ler e eu vou buscar que nessa leitura a mãe possa utilizar da minha voz, que com certeza não deve ser parecida com a dela, mas usar da ternura dela para que cada um seja alcançado por essa mensagem. Só Tá uma bom? curiosidade. Quando você me contou hoje que você já viu ela cantando em línguas, aí você escutou a voz? Como é que foi isso? Não é escutar a voz, é saber a melodia. Ai, pai, Sim. você vai achar que eu sou doida, mas não tem problema, eu não posso falar mentira, né? Não é escutar a voz, mas ao mesmo tempo é escutar a melodia, sabe? E escutar, porque nesse dia que ela cantou, eu ia repetindo o canto dela, sabe? Então, tanto as pessoas escutavam, quanto eu escutava essa melodia e entendia que não era uma questão de falar, era cantar, que é diferente. Sim. Então, E o Rodrigo escutava a mensagem. As percepções, elas acontecem como se a gente estivesse escutando uma pessoa. Mas a gente sabe que é diferente de escutar uma pessoa. Tá bom, vamos ler a Foi mensagem mal de mamãe? explicado, padre, eu sei, mas não consigo outras palavras para explicar. Perdão. Não, mas isso denota sinceridade também, sabe? Porque não adianta eu inventar uma coisa para explicar se eu não sei. Então é melhor dizer que eu não sei, sabe? Enfim. Vamos lá, então. A mensagem que Nossa Senhora me inspirou é do dia 12 de agosto de 1995. Uma musiquinha aqui. Peraí, padre, eu vou ajudar essa concentração aqui com fundo musical. Ok. A mãe ama música, sabe? A música dela preferida é Maria de Nazaré, só para o senhor saber. Ela te contou? Sim. Filhos, venho como um sinal de alerta para todos os homens. Jesus tem o poder de converter qualquer coração para si, mas é preciso que se tenha vontade. Por isso eu vim, para dar a vontade. O reino está próximo. Vivam como os justos. Vivam como Jesus viveu, proclamando sempre o reino de seu Pai. A partir de hoje, dou-lhes um aviso. Falsos profetas irão aparecer. Falsas verdades irão surgir. Mas só a oração manterá a sua fé viva em Jesus. Choro para lhes mostrar como irão ser grandes as provações e como o meu coração se entristece. Mas deem glórias aos céus, porque já está triunfando o meu coração. O meu coração triunfará para que seus corações possam triunfar junto com o meu. Dons estão sendo derramados a todos os instantes, pois me preocupo com vocês. Esta será a última chamada. Sou serva e mãe a serviço de Deus. Sou Maria. Amém, aleluia, amém. 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 Nós temos quantos minutos de live ainda? A gente deve ter uns 10, né, Mari? Sim. Eu não... Uns 10 minutos ainda, padre. Será que ela cai automático ou não? Não, ela vai me avisar aqui, né, Mari? Tá. Na verdade. Tá? Queremos responder pergunta, então, né? Tem perguntas que o pessoal mandou sobre consagração ou sobre outro tema que a gente falou aqui? Sim. Teve uma pergunta da diferença
entre servo e escravo. Sim. E é importante esclarecer isso, porque a consagração total a Jesus pelas mãos de Maria é também chamada de santa escravidão de amor. Aí, às vezes, as pessoas se assustam porque dizem assim, não, mas falar de escravo é ruim, porque, na verdade, está lembrando o quê? Os exemplos da nossa história, dos negros, dos índios que eram escravizados, enquanto a santa escravidão de amor não tem nada disso, nada a ver com isso. Veja só, quando nós olhamos a Anunciação, o que a mãe respondeu para o anjo? A maioria das nossas traduções, elas falam, eis aqui a serva do Senhor. Até porque as traduções não querem entrar, né, nessa má impressão da palavra escravo. Mas o que São Luís fala no tratado? Que na época da Virgem Maria não existia servos, como existe hoje. Por exemplo, um funcionário. Existia escravo. Qual que é a diferença do servo e do escravo? Bom, o servo, ele tem o seu salário, ele tem as suas férias, ele tem as suas horas de descanso. O funcionário hoje, às vezes, tem o vale transporte, vale alimentação, sei lá. Agora, o escravo não tem nada disso. Ele pertence inteiramente ao seu Senhor. A Virgem Maria, ela tinha esse coração apaixonado por Deus, que não queria se entregar pela metade, que não queria se entregar para receber recompensa, embora ela tenha sido, claro, glorificada como rainha do universo. Mas por quê? Porque ela se entregou não pela recompensa, mas pelo amor. Ela não queria tirar férias de Deus, entende? Ela não queria se entregar somente um pedaço dela, ela queria se entregar inteira. Por isso ela disse, eis aqui a escrava do Senhor. E o próprio Jesus, diz a carta aos Filipenses, capítulo 2, ele se aniquilou a si mesmo, tomando a forma de escravo, ou seja, o Cristo obediente. Ó Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas faça-se a tua vontade, não a minha. E o Cristo obediente também a Virgem Maria. Lucas capítulo 2, quando Jesus foi encontrado no templo, o evangelista diz que Jesus era-lhes submisso a Maria e a José. O filho pródigo, pai, aceita-me como um dos teus empregados, não tinha empregados, como um dos teus escravos. E o pai o chama de filho, mas ele se coloca como escravo. Então é a regra do evangelho. Aquele que se exalta, Deus derruba. Aquele que se faz pequeno, Deus exalta. E São Paulo, que também se fez escravo, né, pela evangelização dos pagãos. Isso é bíblico. Então, esse termo santa escravidão é bíblico. É seguir o exemplo de Jesus, de Maria, do filho pródigo, de São Paulo e tantos outros santos e santas da igreja que seguiram por esse caminho. Ok, padre, obrigada. A outra pergunta é em que consiste o triunfo do Imaculado Coração de Maria? Ah, mas acho que isso aí você sabe melhor do que eu, né? Outro dia eu perguntei para Ana Paula, porque em muitos lugares Nossa Senhora ela deu mensagens proféticas sobre o futuro, né? Medjugorje tem os 10 segredos, Garabandal tem a trilogia profética do aviso, milagre e castigo. Mas parece que para vocês, Ana Paula, não tem muito essa coisa de profecia para o futuro, né? Não. Tá, então... A grande questão daqui, padre, é a vivência do amor no nosso cotidiano, né? Então, não pode ser futuro, precisa ser agora. Então, já que a confidente de mamãe não tem uma revelação para me ajudar, vou tentar responder por aquilo que, né, a gente estuda e que é aquilo que Nossa Senhora falou em outras aparições também, né? O triunfo de Maria, ou o reino de Maria, é o triunfo e o reino de Jesus. Onde a mãe reina, é Jesus que reina. Porque ela dá o lugar a ele, fazer tudo o que ele vos disser. Então esse triunfo, ele aconteceu, acontece e acontecerá. Ele aconteceu no sim de Maria e no Calvário, onde foi realizada a salvação do mundo. Ele acontecerá no fim dos tempos, quando Cristo for tudo em todos. E aí São Luís diz no tratado que Nossa Senhora, do mesmo jeito que foi por ela a primeira vinda, também vai ser por ela a nova vinda. A primeira vinda na carne,
a nova vinda na graça, e é ela que prepara os corações para isso. E o triunfo acontece à medida que a gente vive aquilo que ela nos pede. Então, por exemplo, se eu sou todo de Maria hoje, se você é toda de Maria, o triunfo do coração imaculado já está acontecendo em nós. Agora, aí que está o dado profético. Esse triunfo, que individualmente já está acontecendo no coração de muita gente, vai acontecer no mundo, e isso nós não estamos falando de juízo final, é algo no mundo, naquilo que a gente chama de o tempo de paz, o reino de Maria, a era do Espírito Santo, chame como quiser. E esse triunfo que Nossa Senhora falou em Fátima também, né? Ele vai vir após um tempo de purificação, que eu pessoalmente acredito que o tempo de purificação começou no ano passado, por aquilo que nós começamos a viver. Dentro dessa purificação vai acontecer os 10 segredos de Medjugorje, a trilogia profética de Garabandal, Aviso, Milagre e Castigo, e após essa purificação a gente vai ter esse tempo de paz, que é o triunfo do coração imaculado de Maria. Alguma coisinha Nossa Senhora deve ter te falado, Ana Paula, não é possível. Tua cara já disse. Padre, vamos esperar. O que Nossa Senhora nos revela. Só me diz assim, eu errei alguma coisa? Você está no bom caminho, Padre. Tá bom. O que Nossa Senhora nos diz é que a gente precisa orar sem cessar. Então, eu também acredito que nós já começamos o tempo de purificação. Porque orar sem cessar é sim, o único caminho de purificação, né? Tem uma pergunta aqui, só um pouquinho, Padre. Consagração é mesmo dos arautos? Então, Padre, uma pessoa perguntando se a consagração é a mesma dos arautos. Então, os arautos do Evangelho, eles propagam também essa consagração. Quer tirar dúvida? Verifica se é pelo tratado da verdadeira devoção. Se for, é a mesma consagração que a gente está falando aqui. Ok. Vamos ver se tem mais alguma aqui, Padre. Essa. E as aparições? Tem uma pessoa perguntando, Padre, a Gabi, perguntando se o senhor conhece as aparições de natividade. Sim, inclusive eu publiquei um vídeo sobre as aparições de natividade no meu canal no YouTube, Padre Francisco Amaral. Eu pessoalmente acredito por aquilo que eu vi, por aquilo que eu li. Eu tenho contato com o filho do Dr. Fausto, que foi quem viu a Virgem Maria, mas foi um pouquinho mais antiga essa aparição. Se eu não me engano, foi nos anos 50, por aí? 70? Eu não sei. Eu acho que foi 70, não? Isso, mas tem um santuário lá que tem missas. Acho que é aí pertinho de Itaperuna, né? Sim, pertinho, bem pertinho. Um santuário bem bonito, é muito lindo lá. Tem uma réplica da casa de Nossa Senhora em Éfeso, sabe? O Dr. Fausto fez uma viagem na época, depois das aparições para a Terra Santa, e fez essa réplica lá. É muito bonito. É um lugar de muita paz. E isso nos faz acreditar que sim, né? Por lá, mamãe deve ter caminhado, porque por onde ela passa, a paz permanece. Não vem mais. Padre, acho que são essas as perguntas, né? E eu quero me colocar aí à disposição do senhor, né? Eu sei que o senhor lida com realidades um tanto intangíveis, né? Como confiar numa pessoa que o senhor nunca encontrou, né? Como acreditar em alguém que nem sabe explicar muito bem tantas coisas de maneira objetiva. Eu entendo tudo isso, mas quero me colocar à disposição para divulgar o nome e o pedido dessa mãe. E o que ela pede é que a gente reze sempre, né? A oração do terço é uma arma poderosíssima e que sim, pode transformar vidas, sabe? Desculpe, e que às vezes... Alexa tá falando comigo, tá? Desculpa. Até a Alexa vai falar. Pensei que era mamãe. Então, eu quero me colocar à disposição do Senhor e dizer que é imensa minha alegria de fazer conhecida a mãe sob o título de Nossa Senhora Mãe do Infinito Amor, por alguém como o Senhor, tão responsável dentro dessa linha, né, de estudo e de busca dentro da religião,
Então, para mim, é um grande carinho maternal revelado neste dia. Então, muito obrigada. Estou realmente muito feliz pelo respeito com que o Senhor sempre me tratou, pelo carinho com que o Senhor sempre me acolheu e pela liberdade que eu tenho de dizer as coisas, porque sinto que digo para alguém que ama essa mãe tanto quanto eu amo. E então a gente pode falar de coração aberto, não precisa de nenhuma reserva. E Isso não é, mesmo não é eu sempre que falei para acontece. você, né, Ana Paula, que até hoje você é a pessoa que parece que teve a experiência mariana mais parecida com a minha. Eu nunca vi nada, mas eu digo assim a respeito de quem é Nossa Senhora. Eu já tive contato com outros confidentes que eu acredito, o Pedro Regis de Anguera, a irmã Adélia de Simbres, mas essa identificação maior eu tenho com você. Bom, padre. Que bom. Por que Casa do Triunfo, Ana Paula? O padre, em 2019, Nossa Senhora me fez essa proposta. Ela queria que eu fosse a Fátima. Mas eu não queria que eu fosse sozinha. Então, eu fiz o convite às pessoas que ela designou que gostaria que fossem. Mulheres casadas com filhos, enfim, nem sempre com condição financeira para fazer uma viagem dessa, mas a mãe tudo providenciou. E em uma das vezes, a gente se preparou para ir a Fátima com uma novena de terços. A cada mês, a gente se reunia na casa de uma, rezava um terço. E nesse momento, a mãe nos dava direção para a preparação daquele mês. E Casa do Triunfo significa... Fátima é a Casa do Triunfo, sabe? E Casa do Triunfo significa que dentro das nossas casas, a gente precisa buscar, como o senhor disse, que esse triunfo já aconteça, esperando aquele triunfo que ainda se manifestará. Mas dentro da nossa casa, primeiro a casa do nosso coração, depois a casa que a gente mora, precisa ser o lugar do triunfo do coração de Maria. E esse livro, Casa do Triunfo, ele fala de uma realidade cotidiana e simples. Mulheres casadas, com filho, com trabalho. Isso, carinhosamente dediquei ao Senhor, enviei. E fala dessa realidade de peregrinar. Nós somos peregrinos, né? Nós não somos desse mundo, desse lugar. A gente está andando por aqui, como andou o povo no deserto, numa terra prometida. E nessa peregrinação, a mãe nos dá alguns direcionamentos, alguns conselhos, que se a gente seguir, a gente se dá bastante bem. Então, gente, adquiram Casa do Triunfo, escrito pela Ana Paula, confidente de mamãe. Adquiram Sou Todo Teu Maria, Uma Geração Consagrada Imaculada. Eu, Padre Francisco Amaral, escrevi. Publicação da editora Canção Nova. Quem escreveu o prefácio do livro foi o Padre Paulo Ricardo e a apresentação, professor Felipe Aquino. Porque o livro precisa estar bem credenciado, concorda? Então, está muito bem credenciado, né, padre? Com certeza, 2 profetas e 2 homens de Deus. E aqueles que quiserem conhecer melhor o livro, a gente vai estar falando sobre isso hoje também. Tem o link na minha bio no Instagram, se você quiser adquirir. É só clicar ali. Ou então você entra no loja.cançãonova.com e coloca lá. Sou Todo Teu Maria, Uma Geração Consagrada Imaculada, do Padre Francisco Amaral. Esse livro, Ana Paula, é tanto para as pessoas que já fizeram a sua consagração pelo Tratado da Verdadeira Devoção. Eu sei que você já se consagrou também, assim como eu. Como também para aquelas pessoas que ainda não fizeram a sua consagração total à Virgem Maria. Porque às vezes o tratado, as pessoas falam que tem uma linguagem um pouquinho difícil, foi escrito há 300 anos atrás, não tem problema. Está aqui o primeiro passo. Você dando esse primeiro passo para a sua consagração por esse livro, Sou Todo Teu Maria, você com certeza vai entender muito melhor o tratado. E aqui, Ana Paula, falando já também da nossa consagração e da sua consagração, Nossa Senhora pediu para você fazer a consagração, é isso? Isso. Nós fizemos uma experiência de uma peregrinação ao Santuário de Fátima. Eu falo nós porque foram 8 mulheres, né, convidadas a essa peregrinação a Fátima. E depois, quando nós voltamos, Nossa Senhora nos pediu, então, pediu a minha consagração
e a consagração dessas 7 mulheres, comigo 8. E aí, ela especificou que era pelo tratado da verdadeira devoção? Como que sim, foi? sim, sim. E aí ela disse, leia o tratado e junto com essas amigas, nós nos intitulamos de Luluzinhas, sabe? Mas Nossa Senhora nunca nos chamou de Luluzinhas, assim. Mas existe uma intimidade de oração, nós nos reunimos na madrugada para rezar o terço, então nós temos uma intimidade de oração e entrega à Nossa Senhora. E aí ela pediu esta consagração e eu então fui procurar o pároco da minha cidade, né? Que é da minha paróquia, não da minha cidade, tem outros, né, da minha cidade. Mas o padre Luiz Carlos, e ele marcou a data. E a data que ele marcou foi 8 de dezembro, então, de 2020. Tem pouquinho Isso, tempo Ana que eu tô Paula. consagrada. É importante a gente falar isso agora no começo, para a gente entender que a nossa consagração é também um pedido da mãe, um desejo da mãe, e que ela expressou isso de forma muito clara para você. Gente, olha só, a Ana Paula se consagrou no dia 8 de dezembro do ano passado, a pedido de mamãe. Eu não sabia disso. Eu nunca na minha vida havia em público falado sobre as aparições de Itaperuna, mas no mesmo dia que Ana Paula se consagrava, sem eu saber, eu fiz uma homilia na Canção Nova aqui de Cuiabá, no Rincão, e eu falava nessa homilia sobre a consagração. E lá pelas tantas, falando também sobre as realidades das aparições da Virgem Maria, e tantos lugares que Nossa Senhora tem aparecido no nosso tempo, eu citei, entre outras aparições, a aparição de Itaperuna, no Rio de Janeiro. Primeira vez que eu falei em público sobre isso. Despretensiosamente. Aí depois eu peguei e mandei o vídeo para Ana Paula ver. E qual que não foi a surpresa da Ana Paula em, ao mesmo tempo que ela se consagrava, um padre lá do outro lado do país, em público, falando para muita gente, estava falando sobre a consagração e sobre as aparições de Itaperuna. E aí a gente começou a se aproximar e partilhar mais. Não foi isso, Ana Paula? Eu fico muito emocionada, sabe, padre? Porque as pessoas podem achar assim, isso é coincidência, né? As pessoas podem não... E eu dou às pessoas esse direito, não tem problema, eu não me incomodo. Mas eu também não me reservo o direito de não me emocionar dessa forma, de entender que a mãe trabalha de uma maneira muito eficiente e de uma forma muito amorosa. Como eu poderia pensar? Não conheci o Senhor, né? Como eu poderia pensar que no dia da minha consagração o Senhor estaria numa pregação citando as aparições de Itaperuna? Você já segue a Ana Paula, segue também a gente pelas mídias sociais. Eu tenho um canal no YouTube, Padre Francisco Amaral, que é o mesmo endereço também do Facebook e do Instagram, tudo junto, Padre Francisco Amaral. E no YouTube, Ana Paula, eu tenho publicado sobre as aparições marianas, sobre os últimos tempos, sobre avivamento, sobre consagração. Inclusive, essa live vai ficar salva no seu IGTV, é isso? Isso. Depois eu consigo baixar e colocar nas minhas mídias também, se você autorizar. Com certeza, padre, com certeza. Olha, nós já estamos terminando aí, para a gente não ter o risco de perder, né, padre? Tanta preciosidade que a gente conversou aqui hoje. E, mais uma vez, o meu agradecimento e o pedido que, dentro das suas possibilidades, o senhor consiga fazer conhecida, né, essa devoção e esse título que nos leva tão somente, o que é mais difícil, a amar. Amar em qualquer circunstância. Amar dentro de todas as realidades. Amar e rezar. Rezar e amar. E assim a gente vai seguindo, assim a gente vai passando. Tenho a graça de ter muitos testemunhos de vidas transformadas através da devoção a esse título, que nos leva a viver o amor através de uma experiência de que orar é amar. Não é obrigação, né, padre? Rezar o terço não é uma obrigação. Rezar o terço é um ato de amor. Porque a cada Ave Maria, a gente vai chamando a mãe para estar conosco, cuidando de nós na vida e na hora da nossa morte. O amor só acontece na liberdade, né?
Isso aí. mãe do infinito amor, a esposa do Espírito Santo, a liberdade do Espírito. É isso aí. Isso aí. Próxima live é no meu YouTube, viu? Vamos lá? Ó, com certeza, padre. Um grande carinho pelo senhor e um convite para que todos os devotos da Mãe do Infinito Amor incluam nos terços, nos rosários, Padre Francisco Amaral e toda a sua missão de fazer conhecida no mundo, porque a mamãe é assim, sabe, padre? Ela é um tanto audaciosa, né? E ela tem muita pressa. Então, que o senhor consiga levar este conhecimento da consagração para o mundo, tá? Ah, minha filha está pedindo aqui um momento de print, padre. Vamos lá? Ah, sim. Vou trazer a mamãe aqui. Deixa eu colocar aqui a... Peraí. Oi, gente. Foi, Mário? Acho que foi. Padre, muito obrigada. Espero que o senhor tenha se sentido à vontade no meio de nós, porque esse é o desejo do meu coração, tá? Com certeza. Eu quero ministrar essa bênção sobre vocês agora. Amém. Também Sim. sobre todos que estão nos acompanhando. Vamos rezar essa Ave Maria especialmente pela mãe da alma, pela alma da mãe do Padre Fábio de Mello, né? A mãe dele faleceu, né, hoje, né? E também pelo consolo de toda a família. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão poderosa da Mãe do Infinito Amor, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigada, padre. Até a próxima. Se Deus quiser. O senhor é sempre bem-vindo aqui, tá? Sempre que o senhor desejar, nós estamos aqui de braços abertos e agora de corações unidos e orantes pela sua missão, pelo seu trabalho, pela sua vocação. Tá bom? Amém. Obrigado, Ana Paula. Estando com o padre Paulo Ricardo, falo que eu o amo e o quanto ele me ajuda a crescer na fé, tá? Um sacerdote que me ajuda muito na minha formação pessoal. Porque amar Pode é deixar. conhecer também, né, padre? A gente tem que estudar, né? A gente não pode só dizer, a gente tem que conhecer, não é Com verdade? certeza, né? Então tá bom. Sua bênção, padre. Todo mundo manda aí beijos, abraços, uma alegria de compartilhar a presença do Senhor nesta noite, tá bom? Tchau.